Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Estamos novamente juntos, agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos, agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, que compartilham com outras pessoas e também a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e ainda a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para o Genésio Mioto, parabenizando o sobrinho Tiago Mioto, está aniversariando hoje. Maria Márcia e Euríclides pede orações por eles, pela família. Eliana Bueno, Luciana Silva, Antônio Albuquerque, Elaine Cordeiro de Castro, Leda Senhorinha, Rivelino Silva e família. Maria Vanzan pedindo orações por Nara Spamberg. O irmão dela sofreu um acidente e que tu cuides do irmão dela e que, segundo a tua vontade, se recupere, Pai. Nós agradecemos a todos que nos escrevem, sempre mandaremos alô e iremos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por todas as bênçãos que tens nos concedido, por este dia, por estes momentos. Te agradecemos por todos os que estudam conosco a Bíblia cada dia, que possam sentir a tua presença e também receber as bênçãos que necessitam e que nos pedem orações. Tu conheces cada problema, cada necessidade. Em especial também pedimos que abençoes o irmão da Nara Spamberg, que sofreu acidente. Abençoes também o Rivelino Silva e família. Queiras abençoar o Tiago Mioto, que está aniversariando. E também abençoes Maria Márcia e Euríclides, dê vitória nas bênçãos que estão necessitando, Pai, nos problemas que enfrentam. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o estudo que estamos fazendo essa semana, falando sobre apostasia e intercessão. O povo de Israel logo se corrompeu assim que Moisés subiu ao monte Sinai e esteve lá durante 40 dias, 40 noites, e o povo já pensava que Moisés não iria retornar. Pediram então para que Arão fizesse um ídolo para eles, e Arão, ele que não era um líder forte e seguro como Moisés, Arão então ele pediu que tirassem as argolas das orelhas das crianças, das mulheres e todos que tinham argolas, que dessem a ele argolas de ouro para que ele pudesse então fazer um ídolo. E como nós sabemos, Arão ele trabalhou, fundiu e fabricou ali um bezerro de ouro. Por que um bezerro? Nós até comentamos ontem, não é? A respeito daquele deus egípcio, um deus touro chamado Apis, e também a deusa vaca chamada Hathor. E então, por certo, Arão se lembrou desses dois ídolos lá do Egito e fez então um bezerro de ouro. E o povo de Israel, assim como muitos hoje também, às vezes não se conformam em não ver o Deus que eles creem, o Deus que nós cremos e que está sempre pronto a nos ouvir e fazer o melhor por nós. Então querem algo que eles possam ver, que eles possam pegar, e pensam que assim eles estarão estarão mais seguros e também estarão sendo vistos. Mas como nós sabemos, a imagem, o ídolo, não vê, não fala, não cheira, não anda. Isso nós estudamos com vocês também já essa semana. Então o povo se corrompeu e Deus, ele diz para Moisés, olha, desce depressa. Está aqui em Êxodo capítulo 32 e nos versos 9 até o 29. Eu não vou ler todos esses versos, mas você pode ler aí na sua Bíblia, a partir do verso 9, capítulo 32. Então o Senhor declarou: vi como este povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado e eu lançarei contra eles minha ira ardente e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor, seu Deus. Ó Senhor, exclamou ele, por que estás tão irado com o teu próprio povo que tiraste do Egito, com tão grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios dizerem, o Deus deles os resgatou com a má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra? Deixa de lado tua ira ardente, arrepende-te quanto a esta calamidade terrível que ameaçaste enviar sobre teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Assumiste um compromisso com eles por meio de juramento, dizendo: tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu lhes darei toda esta terra que lhes prometi, e eles a possuirão para sempre.
Então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre o seu povo. Vejam, você pode continuar lendo o capítulo 32 e nós vamos ver que Moisés aqui, ele intercede pelo povo. Eu sei que, às vezes, muitas pessoas, quando tem determinada função numa empresa, ou mesmo, quem sabe, na igreja, e então a pessoa que está na liderança chega para alguém e fala assim: olha, eu vou fazer você o líder dessa empresa, vou fazer você o líder dessa igreja e eu vou esquecer todos esses outros que estão aqui. E como é que você reagiria se alguém dissesse assim para você, que faria de você uma pessoa, né, de sucesso, uma pessoa capaz de ter uma grande liderança e ser ali o cabeça? Eu sei que isso aí mexe às vezes com o orgulho, né, com aquilo que nós temos dentro de nós, que é o desejo de querer ser maior e melhor e ser visto, mas Moisés não. Moisés, ele se lembrou, olha, mas Senhor, tu tiraste o povo lá do Egito e agora vai matá-los aqui no deserto, o que é que os egípcios vão falar? Que o Deus deles os tirou para matar lá no deserto? E tu também, Senhor, prometeste aos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, que daria essa terra à descendência que seria numerosa como a areia do mar. Vejam como Moisés se lembra de cada detalhe. Moisés não se esqueceu de nada para falar com Deus, para interceder pelo povo. E Moisés chegou a pedir a Deus: olha, se for para deixar esse povo aí morrer, eu peço que risque o meu nome do livro da vida. Veja como Moisés, ele teve coragem, né, de falar com Deus. É a liderança que ele tinha, ele era um homem que sabia aonde ele estava, aonde ele queria chegar, e ele sabia também que ele precisava estar à frente desse povo. E Moisés, ele poderia ter pensado: que bom, vamos matar todo esse povo aí no deserto e eu vou ser então uma grande nação. Mas não, Moisés humildemente intercedeu pelo povo. Interessante que logo no início do capítulo 32, Deus falando com Moisés, quando Deus viu que o povo havia se corrompido, que havia feito um ídolo, né, um bezerro de ouro, aí Deus falou para Moisés assim: olha, o teu povo, vejam, mas aquele povo não era o povo de Moisés, aquele povo era o povo de Deus. Até uma irmã essa semana já perguntou, né, como que Deus fala que era o povo de Moisés? Eu creio que foi para testar Moisés, né, para mexer com os brios, né, de Moisés, para mexer com os sentimentos dele, para ver o que Moisés ia falar. Mas não, era o povo de Deus, não era o povo de Moisés. E Moisés sabia muito bem que ele não era dono daquela multidão que estava ali no deserto com ele. Aquela era a multidão do Deus que havia escolhido Abraão há 400 anos atrás e feito a promessa que faria de Abraão uma grande nação, seria numerosos como a areia do mar e que daria a eles a terra por herança, a terra que Abraão, Isaque e Jacó havia pisado, que era lá a terra de Canaã. Então nós vemos que, às vezes, nós somos tentados também a eliminar algumas pessoas, né, do nosso meio, do nosso convívio, só para poder assumir um posto e poder mandar, poder falar. E nós temos que ter muito cuidado, irmãos, mesmo na igreja. Na igreja, nós sabemos que a igreja ela não tem dono. O pastor que está ali é um servo como todos nós. Ele apenas estudou para ser pastor e para liderar e está no comando. Mas a igreja não tem dono, porque alguém trabalhou para começar uma igreja, para fundar, deu estudos bíblicos às pessoas e fez pequenos grupos e dali surgiu uma igreja. A igreja não tem dono. O dono é o Senhor Jesus, ele é o cabeça da igreja e nós somos os membros desse corpo. E então Moisés, ele diz para Deus, né, olha, se for para matar este povo aqui no deserto, então é melhor que o Senhor também risque o meu nome do livro da vida. E quando então ele estava descendo do monte, Josué estava também, não lá em cima com Moisés, mas estava no monte, a uma certa altura, e quando Moisés vem descendo então com aquelas duas tábuas de pedra que Deus havia escrito, os 10 mandamentos da lei, eles ouvem um barulho lá embaixo, era o povo, como nós estudamos ontem, né?
dançando, é o povo bebendo, é o povo cultuando aquele bezerro de ouro e dizendo assim, olha, esse é o Deus que nos tirou do Egito. Vejam como se esqueceram rapidamente, não é, do que Deus, o poderoso, fez por eles até aquele momento. E então Josué, que escutou aqueles gritos lá embaixo do povo, aquela algazarra, aquele barulho, ele falou assim, Moisés, parece que tem guerra lá no acampamento. E aí Moisés respondeu, não são gritos de vitória nem lamentos de derrota, ouço barulho de festa. Vejam, a música que eles estavam cantando, que estavam celebrando aquele bezerro de ouro, não era uma música que nós poderíamos chamar assim, uma música espiritual, uma música que toca o coração, um hino que fala aos nossos sentimentos, que nos lembra de quem nós somos e que há um Deus que cuida de tudo. Eram músicas que lembravam festas, orgias, barulho e não era grito de guerra, como disse aqui Josué. Então nós temos que também ter muito cuidado com o tipo de música que nós celebramos a Deus, porque às vezes nós pensamos que as músicas que nós estamos cantando são louvores de adoração a Deus, mas não. Às vezes a letra, ela exalta somente as pessoas, o ser humano, não exalta a Deus. E a música também é um ritmo que não é um ritmo que nos aproxima de Deus. Eu sei que cada um tem um gosto, um tipo de música que gosta, mas para Deus eu creio que nós temos que ter muito cuidado com qual louvor que nós estamos apresentando a Deus, o tipo de música, o que é que aquela música está falando conosco, se está apenas mexendo com os nossos sentimentos ou se está nos elevando para mais próximos de Deus. Então Moisés, quando ele desce, ele repreende o seu irmão Arão. E ele fala assim, Arão, mas o que você fez? Aí Arão, ele se desculpa e fala assim, não, eu joguei o ouro lá no fogo e saiu esse bezerro. Veja, um pecado chama outro pecado. O pecado da corrupção, da idolatria, agora leva o pecado da mentira. Arão, melhor dizendo, ele disse, eu joguei o ouro ali e saiu esse bezerro. Como? Foi uma mágica? Foi um milagre? Não, ele trabalhou com as suas mãos, ele fundiu, ele fez a forma de um bezerro e ele jogou aquele ouro líquido que havia se derretido ali dentro para moldar e fazer aquele bezerro. Então, nós temos que ter cuidado, irmãos, com o que nós fazemos, com o que nós falamos, porque um pecado chama o outro pecado. E aí vai nos afastando cada vez mais de Deus. Mas mesmo assim, eu quero dizer a todos vocês, se nós temos tido uma vida pecaminosa, vivendo em pecado, Deus ele está pronto a nos perdoar. Basta que nós nos arrependamos e nós venhamos também a dizer, não, realmente eu pequei. Eu preciso do perdão, eu necessito do perdão, eu preciso do poder de Deus em minha vida. E Deus ele perdoa. Então não procure esconder o pecado que porventura tenha cometido, cometendo um outro pecado para encobrir aquele, porque, como eu disse, um pecado chama outro pecado. E aí cada vez nós vamos nos afastando mais de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos esses estudos que estamos fazendo e que possamos viver na prática o que nós aprendemos e que não venhamos a cometer os mesmos erros que o povo de Israel estava cometendo e que ainda iremos ver nos capítulos finais de Êxodo, mais erros que o povo de Israel foi cometendo, mas mesmo assim Deus continuou amando aquele povo, Deus continua amando a cada um de nós e está pronto para nos perdoar e nos salvar. Que Deus nos abençoe, retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas não nos esqueçamos, a Bíblia nos diz que a nossa pátria está nos céus, onde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.